Vamos lá, galera, dando continuidade aos nossos trabalhos, aula 4, bloco 4. Então vamos lá, continuando a falar a respeito de honorários, ok? Tema importantíssimo para a sua aprovação. Então, aula 4, bloco 4, honorários, na tela para vocês. Questão 1. Gilda, empregada terceirizada contratada pela Sociedade Empresária XX Limitada para prestar serviços ao município ABCD, procura o auxílio de Judite, advogada, para o ajuizamento de reclamação trabalhista em face do empregador e também do tomador de serviço, considerando a existência de decisão transitada em julgado que condenou os réus solidariamente ao pagamento de verbas de natureza trabalhista, assinale a correta. Letra A. Em execução contra o município ABCD, Judite, advogada, terá direito autônomo a executar a sentença quanto aos honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou por sucumbência, podendo requerer que o precatório seja expedido em seu favor. Correto, pessoal, ela tem esse direito, certo? Basta ela juntar o contrato de honorários antes da expedição do precatório que ela vai ter direito de receber o seu valor separado do valor da sua cliente, ok? A letra B fala, em caso de falência da sociedade empresária, os honorários arbitrados em favor de Judite serão considerados crédito privilegiado. Não é um crédito privilegiado, pessoal, é verba alimentar. C. Em execução contra o município ABCD, o juiz deve determinar que os honorários contratuais sejam pagos diretamente a Judite, desde que o contrato de honorário seja anexado aos autos. Olha o erro, após a expedição do precatório, é antes do precatório. E a letra D, Judite poderá cobrar judicialmente os honorários contratuais devidos por Gilda, devendo renunciar ao mandato se, em sede de sentença, a demanda for julgada procedente. É óbvio que não. Veja, eu não preciso renunciar à procuração para receber os honorários, não tem sentido nenhum a letra D. Questão 2. O advogado Sebastião é empregado de certa sociedade limitada, competindo entre outras atividades da advocacia, atuar nos processos judiciais em que a pessoa jurídica é parte. Em certa demanda, na qual foram julgados procedentes os pedidos formulados pela sociedade, foram fixados honorários de sucumbência em seu favor. Gente, ainda que ele seja empregado de uma sociedade limitada, sucumbência é do advogado. Assinale a correta. Os referidos honorários integram a remuneração de Sebastião. Não, sucumbência não integra remuneração. B. Os referidos honorários integram a remuneração de Sebastião. Negativo, não integra a remuneração. Letra C. Os honorários não integram a remuneração de Sebastião e não são considerados para efeitos trabalhistas. Até aqui está certo. Embora sejam considerados para efeitos previdenciários, errado. Além de não integrar a remuneração, não geram efeitos nem trabalhistas e nem previdenciários. Por isso que a correta é a letra D de dado, D de Deus. Os referidos honorários não integram a remuneração de Sebastião e não serão considerados para efeitos trabalhistas nem para efeitos previdenciários. Essa é a correta. Questão 3. Nelson celebrou com determinado cliente contrato de prestação de serviços profissionais de advocacia. No contrato, Nelson inseriu cláusula que dispunha sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares relacionados a transporte e a cópia de processos. Muito bem. Veja, ainda que não tivesse a cláusula, isso é obrigação do cliente. Todavia, o pacto não tratava expressamente sobre o pagamento de custas e emolumentos. E também não precisa tratar. Veja, custas e emolumentos são devidos pelo cliente, não são responsabilidade do advogado. Considerando o caso, assinale a correta. O contrato celebrado viola o disposto no Código de Ética e Disciplina? Errado, pessoal, não viola. B. O contrato celebrado viola o disposto no Código de Ética e Disciplina? Você já sabe, não viola, tá tudo certo. Letra C. O Código de Ética autoriza que o contrato de prestação de serviços de advocacia
disponha sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares. Por sua vez, quanto às custas e aos emolumentos, na ausência de disposição em contrário, presume-se que sejam atendidos pelo cliente. Perfeito, pessoal. A responsabilidade é do cliente. Gabarito, letra C de casa, C de Cristo. É a correta. A letra D, o Código de Ética autoriza que o contrato de prestação de serviços de advocacia disponha sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares. Por sua vez, quanto às custas e aos emolumentos, na ausência de disposição em contrário, presume-se que sejam antecipadas pelo advogado. Errado. Custas e emolumentos são taxas judiciárias. Quem deve pagar é o cliente. Questão 4. Fabrício Advogado foi contratado por José para seu patrocínio em processo judicial por meio de instrumento firmado no dia 14 de novembro de 2012. No exercício do mandato, Fabrício distribuiu em 23 de novembro de 2012 petição inicial em que José figurava como autor. Bacana. No dia 6 de novembro de 2013, nos autos do processo, Fabrício foi intimado de sentença, a qual fixou honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$10.000 em seu favor. A sentença transitou em julgado, olha lá, no dia 21 de novembro de 2013. Considerando que não houve causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, assinale a correta. Vamos lá. Quando os honorários são fixados em sentença, a cobrança dos honorários tem um prazo de 5 anos e vão ser contados, pessoal, a partir do trânsito em julgado da sentença. Então vamos lá. A pretensão da cobrança de honorários sucumbenciais, que são fixados em sentença, prescreve no prazo de 5 anos a contar de 14 de novembro de 2012? Não. 14 de novembro foi quando o instrumento foi firmado, o contrato foi assinado. Errado. Letra B. A pretensão da cobrança de honorários fixados em favor dos Fabrício prescreve em 5 anos a contar do dia 6 de novembro de 2013. Errado. 6 de novembro foi a sentença. Letra C. A pretensão da cobrança dos honorários fixados em favor do Fabrício prescreve no prazo de 5 anos a partir do dia 21 de novembro de 2013. Perfeito. Gabarito, letra C de casa, C de Cristo. Começa a contar os 5 anos do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários sucumbenciais em favor do Fabrício. A letra D fala: a pretensão da cobrança dos honorários sucumbenciais fixados em favor do Fabrício é imprescritível? Não. Prescrição de 5 anos. Questão 5. Certa sociedade de advogados, de acordo com a vontade do cliente, emitiu fatura, ou seja, boleto bancário, com fundamento no contrato. É permitido? É, mas o boleto não pode ser protestado. Em seguida, promoveu o saque de duplicatas. Eita, não pode. A advocacia não é comércio, então a gente não pode emitir duplicata nem letra de câmbio. Ok, pessoal? Considerando o caso, assinale a correta. É vedada a emissão da fatura do boleto? Errado, é permitida. B. É autorizada a emissão da fatura, com fundamento no contrato, se assim pretender o cliente, sendo também permitido que posteriormente seja levado a protesto. Errado. Eu posso emitir o boleto se o cliente desejar, mas se o boleto não for pago, ele não pode ser protestado. Letra C. É autorizada a emissão da fatura do boleto com fundamento no contrato de prestação de serviços, se assim pretender o cliente, sendo vedado que seja levado a protesto. Ademais, não é permitido o saque de duplicatas quanto ao crédito pelos honorários advocatícios. Correto, pessoal. Gabarito da questão 5, letra C de casa, C de Cristo. A letra D está errada porque fala é vedada a emissão da fatura. Não, é permitida. Vamos lá. Questão 6. O advogado Inácio foi indicado para defender em juízo pessoa economicamente hipossuficiente, pois no local onde atua não houve disponibilidade de defensor público para tal patrocínio, certo? Então ele é um advogado dativo, você já sabe quem vai pagar os honorários? O Estado. Sobre o direito de Inácio à percepção de honorários, assinale a correta. Os honorários serão fixados pelo juiz apenas em caso de êxito? Não, independentemente de êxito. Letra B.
Os honorários são fixados pelo juiz, independentemente de êxito, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e paga pelo Estado. Perfeito, pessoal. Ó, gabarito, letra B de bola. A letra C fala, os honorários serão fixados pelo juiz apenas em caso de êxito errado. E a letra D, os honorários serão fixados pelo juiz, independentemente de êxito, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo patrocinado caso possua patrimônio? Não, pessoal, será pago pelo Estado, ok, pessoal? Pagos pelo Estado. Questão 7. O advogado Stefano, buscando facilitar a satisfação de honorários advocatícios contratuais a que tem direito, estuda tomar duas providências. De um lado, tenciona incluir expressamente no contrato de prestação de serviços, com concordância do cliente, autorização para que se dê compensação de créditos pelo advogado, de importâncias devido ao cliente. Já vimos no bloco anterior, é permitido? É. Tem que estar expresso no contrato, se não tiver, basta a autorização do cliente expressa. De outro, pretende passar a empregar para receber honorários sistema de cartão de crédito. Ele pode? Pode, pessoal. Então, assinale a correta. Letra A. Não é permitida a compensação de créditos. Errado, porque o cliente está concordando. B. Não é permitida a compensação de créditos. Errado, porque o cliente está concordando. Letra C. É admitida a compensação de créditos pelo advogado de importâncias devidas ao cliente, se houver autorização para tanto no contrato de prestação de serviços. Também é permitido o emprego de sistema de cartão de crédito para receber honorários, mediante credenciamento junto à operadora do ramo. Muito bem. Gabarito da questão 7, letra C de casa, C de Cristo. A letra D fala que é admitida a compensação de créditos pelo advogado de importâncias devidas ao cliente, se houver autorização para tanto no contrato de prestação de serviços. Até aqui está certo. Porém, não é permitido o emprego de cartão de crédito. Errado. Eu posso ter maquininha de cartão? Claro, pessoal, é óbvio que você, futuro advogado, vai poder no seu escritório receber através de cartão de crédito ou débito. Questão 8. A advogada Maria foi procurada por certo cliente para o patrocínio de uma demanda judicial. Ela então apresentou ao cliente contrato de prestação de serviços. A cláusula 10 do contrato estabelecia que Maria obrigava-se apenas a atuar na causa no primeiro grau de jurisdição. Ela pode fazer isso? Pode. Além disso, a cláusula 13 dispunha sobre a obrigatoriedade de pagamento de honorários em caso de ser obtido acordo antes do oferecimento da petição inicial. Ela também pode colocar essa cláusula? Pode. Indignado, o cliente encaminhou cópia do contrato à OAB, solicitando providências disciplinares. Assinale a correta. A cláusula 10 do contrato viola o Código de Ética. Errado, as duas são válidas. Letra B. Não se vislumbram irregularidades quanto às cláusulas 10 e 13 do contrato, ambas consoantes com o disposto no Estatuto da OAB e no Código de Ética e Disciplina. Perfeito, pessoal. Gabarito, letra B de bola. Vamos ver o erro da letra C? A cláusula 13 do contrato viola o disposto no Código de Ética. Não viola. E a letra D, a cláusula 10 do contrato viola o disposto no Código de Ética. Também está errado, porque não tem violação. Questão 9. Luciana e Antônio são advogados que, embora não tenham constituído sociedade, atuam em conjunto em algumas causas, por meio de subestabelecimentos conferidos de forma recíproca. Em regra, acordam informalmente a divisão do trabalho e dos honorários. Eles são parceiros. Todavia, após obterem sucesso em caso de valor vultuoso, não chegaram a um consenso acerca da partilha dos honorários, pois cada um entendeu que a sua participação foi preponderante. Assim, decidiram submeter a questão à ordem dos advogados. Nesse caso, letra A, havendo divergência, a partilha dos honorários entre Luciana e Antônio deve ser feita atribuindo-se metade a cada um, pessoal. Errado, pessoal. Se não houver o acordo, veja, a análise será feita e os honorários distribuídos de acordo com o trabalho exercido por cada um. Ok, pessoal? Vamos lá? B.
compete ao Tribunal de Ética e Disciplina atuar como mediador na partilha de honorários. É isso mesmo. O TED, conforme vocês vão perceber na próxima aula, na aula de número 5, tem uma atividade consultiva, podendo indicar mediador que contribua no sentido de que a distribuição se faça, olha lá, ó, proporcionalmente à atuação de cada um no processo. Perfeito. Gabarito, letra B de bola é a correta, pessoal. Letra C. Compete ao juiz da causa em que houve a condenação em honorários especificar o percentual ou o quanto é devido a cada um dos patronos. Negativo, o juiz não tem nada a ver com essa história. E a letra D. Compete à Caixa de Assistência atuar como mediadora na partilha? Não, pessoal, essa função consultiva de mediação é do Tribunal de Ética e Disciplina, ok? Portanto, o gabarito da questão 9, letra B. Questão 10, para a gente encerrar a nossa aula de número 4. Leandro é advogado empregado de uma sociedade anônima, tendo atuado sozinho em demanda proposta em 2014, na qual tal pessoa jurídica foi vencedora, tendo o magistrado condenado a parte adversa ao pagamento, olha lá, pessoal, de honorários de sucumbência. A sucumbência é do advogado. Portanto, assinale a alternativa correta. Os honorários pertencem à pessoa jurídica empregadora? Negativo. Não. Os honorários pertencem à advogada. No caso, ao advogado, o Leandro. P. Os honorários pertencem a Leandro, mas é possível, de acordo com o STF, haver estipulação contratual em contrato, pois se trata de direito disponível do advogado. Muito bem, senhores. Gabarito, letra B de bola. Os honorários pertencem a Leandro. Porém, se o Leandro quiser dispor e abrir mão dos honorários, ele poderia, pessoal. Letra C. Os honorários pertencem a Leandro, sendo vedado, de acordo com o STF, qualquer estipulação contratual em contrato, pois se trata de direito indisponível. E a letra D. Os referidos honorários serão partilhados entre Leandro e a pessoa jurídica empregadora, de acordo com o STF, sendo vedada qualquer estipulação contratual em contrário. Negativo, os honorários pertencem ao advogado. Ok, pessoal? Então, estamos encerrando a nossa aula de número 4. Eu espero que vocês estejam estudando bastante, aprendendo muito, porque eu tenho certeza que vocês vão gabaritar ética profissional, ok? Então, toma uma água, relaxa, respira e aguarda estudando bastante a nossa aula de número 5, a nossa última aula de ética profissional. Até lá!